uma coletiva que, mais uma vez, o Paulo Souza não foge às perguntas, explica, meio confuso. Muitas vezes ele refuta determinadas posições dos jornalistas, de algumas perguntas dos jornalistas, e logo depois acaba, na sua resposta, concordando com o que foi observado. Isso aconteceu em 3 perguntas. Tá? Junto a isso, ele, ao mesmo tempo, explica muito bem, com muita clareza, a maneira como ele enxerga, a maneira como ele enxergou e a maneira como ele acha que o Flamengo pode, no futuro, jogar, e alguns jogadores, inclusive. Segunda puxada de orelha, né? Eu estou botando aqui um resumo para depois vocês poderem analisar, para vocês lembrarem. Segundo puxão de orelha em Marinho, né? E o puxão de orelha um pouco mais enérgico dessa vez. E por fim, análise dos jogadores e por aí vai, inclusive sobre o futuro, sobre o trabalho. Uma coisa é clara, uma coisa fica clara para mim, eu queria saber do Marcão e do Alan, e de vocês aí do outro lado da telinha, o homem sabe de futebol. O homem sabe de tática, o homem sabe de estratégia. Pois bem, já dá para cobrar de maneira enérgica algo, já agora nesse segundo jogo, já dá para cobrar através de uma coletiva dele algumas das posições dele, hoje em coletiva inclusive. O que mais chamou a atenção de vocês ao longo dessa coletiva? O Diego Ribas como destaque, o meio de campo como algo que funcionou, a profundidade que ele falou que também funcionou, e principalmente a eficácia, de novo, como principal fator na coletiva dele. Gabigol começa a ficar no limbo, começa a ficar, de repente, ameaçado, quem sabe? Enfim. Alan, Marcão, fiz um breve resumo aí para todo mundo, e principalmente aqueles que, de repente, estão acabando de chegar e não conseguiram ver a coletiva toda. A análise de vocês com relação à coletiva de Paulo Souza sobre o Fla-Flu de hoje. Vamos lá, Perrotinho. Assim, são 2 tempos completamente distintos. Quando o Paulo Souza tenta defender, e o pouco que ele defende, a gente só tem que separar, tá? Eu acho que até ele se enrolou um pouco. Foi bom, deu para ele sentir o clima, a pressão que ele vai enfrentar aqui no Flamengo. As perguntas estão chegando. Nem todas, é claro, tem umas perguntas ali que eu vou te falar um negócio, mas tudo bem. Mas, assim, as perguntas chegaram até ele e tendem a piorar no desenrolar do trabalho dele, mas, assim, ele se enrolou principalmente na pergunta da Raíssa. Acho que a Raíssa foi muito feliz, tá? Quando ela pontua, e ele tenta defender um pouco, se apegando ao primeiro tempo. O primeiro tempo, nós estávamos na Dália, e a gente falou, cara, não saiu o gol, o Flamengo foi soberano, controlou bem, conseguiu virar, criar algumas chances, precisa de mais chute, ser mais incisivo no terço final. A tomada de decisão ali no último terço está muito ruim, né? A gente precisa melhorar isso para o segundo tempo. Nós havíamos pontuado isso. Só que o time que voltou para o segundo tempo desandou por completo. E aí, a imagem que fica na minha, na sua, na cabeça do torcedor negro, é um segundo tempo muito ruim, porque são 45 minutos que a gente acaba de viver e vivenciar, e estão mais próximos do que os primeiros 45, e a gente viu uma série de falhas. O que me preocupa nisso é o seguinte, Perrotinho. Tem gente falando, por mais que o jogador tenha ido mal, ele não vai criticar. O que me preocupa é ele, a leitura que ele apresentou do Diego Ribas, que para mim está completamente equivocada. Ele vai bem durante a coletiva para mim, eu acho que é muito cedo para que a gente possa já crucificar o treinador. Ainda não deu para os jogadores assimilarem, infelizmente. São 2 times completamente opostos. A Arrascaeta estava na seleção, Everton Ribeiro, o Isla. Então, está tudo muito no início, para que a gente possa ter já, né, uma opinião formada com relação ao trabalho do treinador. Mas a única coisa que me preocupou na coletiva foi essa, porque é o seguinte, Perrone, ou você não bate em ninguém, ou você alisa todo mundo para ter os caras ali dentro, né, ali no vestiário, ou você bate nos que estão errados. E ele está batendo no Marinho. O que eu não concordo é ele minimizar os equívocos de outros e no Marinho ele vir e sentar a madeira. Porque não é a primeira vez que ele fala do Marinho, como você muito bem pontuou. Então são 2 momentos diferentes. O que me preocupa foi isso, de no Marinho ele querer cobrar mais, apertar e publicamente já, né, meio que deixar o jogador entregue ao torcedor, né, entregue aos leões, e outros jogadores, como o senhor Gabigol, que não fez
nenhuma que está perdendo gol para ele passar a mão na cabeça. O Diego Ribas, que não tem condições de jogar ali, cara, não adianta. O Diego Ribas está ali perdido, retém muita bola. Ele se posicionou certo. Ele estava no momento certo, mas ele não dá, né, fluidez ao jogo. Ele não dá intensidade ao jogo. Ele atrapalha o jogo do Flamengo. E aí ele não ter tido essa leitura, desculpa, com relação ao Hugo, eu até entendo. Confia em todos, está trabalhando com todos e tudo bem. Com relação ao Hugo, eu vou até aliviar. Agora, não dá para ele, né, só querer crucificar o Marinho. Isso eu não posso concordar, Perrone. Eu nem acho que ele crucifica só o Marinho. Ele fica com o Marinho. Em algum momento ele falou alguma coisa, o Marinho não obedeceu, né? E aí a questão tática ali é o problema. Com relação ao Diego, a gente precisa escutar melhor. Vamos lá. O que ele falou sobre o Diego? Vamos lá. Penso que o Diego foi muito bem. Caiu em termos físicos no segundo tempo. E aí com a amarelo tiramos. Sabe com quantos minutos o Diego saiu de campo? 6 minutos do segundo tempo. No segundo tempo. Isso. Então ele não caiu no segundo tempo. Me desculpa. 5 minutos ele definhou. Nem é bola, filho. Não mata assim. Então assim, calma. Ele claramente não quis dar ali a letra. O Diego saiu porque estava mal e já estava com o amarelo, tinha acabado de fazer uma falta. Que inclusive ele perdeu o tempo, ele ficou olhando, o cara tomou a bola dele, ele chutou o cara. E o time do Fluminense pediu o cartão vermelho. Foi por isso que ele saiu. Não foi por questão física. Eu não caio nessa. Assim, a gente escuta o treinador e tal, mas claramente ele tentou defender o Diego nessa questão. Não, ele foi bem e a gente tirou porque caiu fisicamente. O cara caiu com 5 minutos de segundo tempo? Não tem como. Não tem como. O Marinho entra com 5 minutos de segundo tempo no lugar do Diego. Então, assim, acho que a questão do Diego, ele tenta dar uma protegida. Não sei o que ele pediu para o Marinho, mas, assim, certamente o Marinho deixou ele bem chateado com alguma instrução que não foi cumprida. E eu discordo do Alan. Eu não vejo ele passando a mão na cabeça do Gabriel. Tanto é que ele falou duas coletivas que ele insiste na questão da eficiência. Ele insiste. E ele hoje insistiu de novo. Falou, se a gente fosse mais eficiente, a gente tinha matado o jogo no primeiro tempo. Né? Se das três oportunidades a gente fizesse 2 gols, a gente tinha matado o jogo e aí era só controlar o jogo. Então, assim, eu não vejo ele passando a mão na cabeça do Gabriel, não. O que eu entendo da coletiva? O pessoal ainda não entendeu. Ainda tem muita falta de compreensão na questão tática, na questão de posicionamento. O pessoal ainda não compreendeu. Isso assim, ele não fala isso claramente, até porque ele não vai falar isso claramente. Ele fala, estou tentando jogar de um jeito, os caras ainda não entenderam. Eu acho que ele, pelo que ele fala, eu acho que a galera ainda não entendeu. A galera ainda não pegou. E é natural. É o segundo jogo, é o primeiro jogo desses caras, né? De quem entrou em campo hoje, o 11 inicial, é o primeiro jogo dos caras, né? Jogaram minutos aí contra o Boa Vista e começaram o jogo hoje, à exceção do Gustavo Henrique, que começou os 2 jogos. Então, assim, é uma coletiva que a coletiva de hoje falou menos de futebol do que a passada. A passada tinha mais componentes táticos nas respostas. Hoje ele ainda falou, a gente foi bem, exploramos o corredor e exploramos a zona central. Eu acho que a gente explorou bem o corredor no primeiro tempo. No segundo tempo a gente foi mal, assim, o tempo inteiro, né? Mas no primeiro tempo a gente viu bastante o Rodinei, e aí até o Alan falou que um dos destaques do jogo é o Rodinei, e é mesmo, né? E o Everton Ribeiro, enquanto esteve em campo, eu achei bem, né? Quando ele muda o Everton Ribeiro pelo Vitinho, e o Vitinho logo depois é expulso. E aí eu acho que bagunçou geral o time do Flamengo. Ele não conseguiu fazer aquela reposição ali. Acho que ali a gente meio que se perdeu um pouco. Eu queria que tivesse sido feita uma pergunta sobre o Arrascaeta, mas sobre o posicionamento do Arrascaeta. Eu achei o Arrascaeta hoje meio perdido. Então, acho que foi, Marcão. Oi? Acho que teve. Eu não lembro agora se foi o Rafa Flamengo, mas eu acho que teve. Teve uma pergunta sobre a atuação, mas não por ele ter jogado a atuação. Boa. Se ele tivesse... A pergunta... Vem cá, por que você inverteu o Arrascaeta com o Diego?
E aí eu acho que ele começou a meio que se perder ali também e tal, e a gente não conseguiu criar. Acho que taticamente hoje a gente não foi bem, né? Pelas palavras do Paulo Souza, tá? Acho que faltou. Nas entrelinhas eu consigo ler assim, ó, o time não entendeu o posicionamento e a movimentação que eu quis dar. E tecnicamente o time estava mal também. Questão de passe, questão de domínio, posicionamento. Eu acho que foi um jogo muito abaixo de muita gente, né? E aí a gente não consegue fazer um bom jogo, tudo cai. E aí ele fala que depois da expulsão o time caiu emocionalmente e tal. Isso eu não consegui perceber. Até porque até no final do jogo a gente consegue até duas oportunidades de gol ali, uma com o Gabigol, uma com o Lázaro, né? Mas ele diz que emocionalmente o time caiu. Ele não tem aliviado muito, não. Falou que o time tem que melhorar muito com a questão emocional. Senti ele falando um pouco ainda dessa questão do entendimento. A questão do Marinho, eu acho que ele pegou até um pouco pesado demais até, eu acho que deve ter irritado ele de alguma forma a questão do Marinho, a gente não sabe qual foi a instrução que ele passou, mas alguma coisa aconteceu ali. Aqui irritou, para mim ficou claro, Marcão, não sei se tu lembra, tem umas posturas que você mostra que você fica... Uma Sim. Foi a pergunta do Deco com relação à compactação das linhas, que ele faz do tipo, sabe... Eu acho que a pergunta do Deco, eu não tenho certeza, mas assim, é uma pergunta que ele faz esse trejeito, que é tipicamente de um cara que falou assim, entendeu? Eu falei disso, de repente, com um cara que estava do meu lado, entendeu? Essa foi uma pergunta que eu vi que ele ficou bem irritado, inclusive. É saber realmente... A gente vai ter que esperar passar o tempo para ver os próximos jogos, não vai ter muito jeito, né? Os treinos são fechados e tal, a gente só vai ter esse termômetro no jogo. O problema é que o próximo jogo, o nível técnico cai demais de novo. Cai de novo, né? Então, a gente sempre vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Pô, melhorou mesmo? Ou melhorou porque o adversário é um adversário mais fraco, entendeu? E aí a gente vai ter que seguir o trabalho. O Zona Rubro-Negra tem um recado especial para você que gosta de apostar ou está tentando entrar nesse mundo e não sabe por onde começar. Em parceria com a The Player, que é a nossa grande patrocinadora, nós queremos falar para vocês sobre a Betfair, que é uma das maiores casas de apostas do mundo e que está sendo utilizada também como parceira aqui no Zona Rubro-Negra. Toda terça-feira, após a Live Zona, Rodrigo Bigode e eu trazemos um programa específico para você que quer apostar e quer dicas e palpites para as rodadas do futebol ao redor do mundo. E a Betfair tem uma notícia especial para você, que é a promoção Segure Esta Bolada. Elas estão apenas elegíveis para os novos membros que estiverem se cadastrando neste momento. E quando você clicar no link que está aparecendo para você no chat agora, você vai ser direcionado para o site da Betfair. Basta você clicar em Quero 5 mil reais, você vai estar participando, realizando o seu cadastro. Depois disso, você vai estar respondendo sim ou não para perguntas pré-selecionadas pela casa e você pode faturar até 5 mil reais. Para você saber mais sobre essa promoção, basta você ler todo o regulamento que está no site deles, tem todas as informações para você não perder nada. Então, não fique de fora dessa e venha agora mesmo fazer o seu cadastro na Betfair e não perca nenhum programa do Zona de Apostas, todas as terças, a partir das 23 horas. Espero vocês. Tamo junto, nação!